Fala galera, estamos para mais um dia de devocional, gente. Nosso dia 26 agora, nosso devocional. E acho que não tenho nada diferente hoje para falar, acordei bem mais cedo. Tem um pouquinho de barulho pela manhã, ultimamente eu estou começando a ouvir todos os barulhos, som de pássaro. Isso tem me incomodado um pouquinho. Eu sou bem sensível ao barulho. Mas vamos lá, galera. Devocional, uma vida com propósito. Nós estamos no nosso dia 26, crescendo por meio da tentação. Uau, a palavra já fala que nós devemos fugir da tentação e não lutar contra ela. E isso é extremamente válido, é uma das coisas que eu acredito. E quando você lê esse capítulo, quando você lê os versículos, você vai entender da sua maneira naquilo que Deus vai ensinar para você. Acredito que tudo que você lê, que edifique sua vida, né, tem um propósito de ensinar você a vencer e continuar firme no Senhor. Então, todos os dias que você faz algo, todos os dias que você lê algo, tem o objetivo de fazer você crescer para se tornar semelhante a Jesus. E esse é o nosso foco em nossos vídeos e nos vídeos posteriores eu pretendo criar uma rotina com relação a isso, não só de devocionais, mas daquilo que eu acredito, daquilo que eu vivo, daquilo que eu tenho acreditado, daquilo que eu tenho buscado. E vamos lá. Feliz é o homem que não cede e continua fiel quando é provado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida, que Deus prometeu àqueles que o amam. Martinho Lutero disse a seguinte frase: minhas tentações têm sido minhas mestras em teologia. Toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. Toda vez que você escolhe fazer o bem em vez de pecar, está desenvolvendo o caráter de Cristo. Quando o Espírito Santo controla a sua vida, ele produz os seguintes frutos em nós: amor, alegria, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Deus nos ensina a amar pessoas, pondo pessoas desagradáveis ao nosso redor. Amar pessoas agradáveis que ainda por cima são amáveis conosco, não exige nenhum caráter. E aqui a gente já começa a discorrer um pouco. É interessante quando as pessoas falam, eu gosto muito dessa palavra paciência, né? Porque ela ajuda muito a gente a pensar uma seguinte situação. Algumas pessoas já falaram para isso, e eu mesmo já experimentei isso, que era: Senhor, dá-me paciência. Gente, quando a gente pede coisas como paciência, quando a gente pede coisas como: Senhor, me permita ser sábio, Senhor, me ajude nisso, naquilo outro, Senhor, eu quero aprender isso, isso e isso, Senhor, eu quero ser paciente, ser uma pessoa paciente, uma pessoa que seja calma, tranquila, tá, tudo mais. A gente está literalmente pedindo para o Senhor colocar alguns testes para que a gente possa desenvolver isso. Não tem nem como a gente chegar assim: Senhor, por favor, mande paciência em um vidrinho embalado para que eu tome e eu já seja paciente. E mesmo que você tome e seja paciente, você vai precisar de situações para que você seja paciente, para que realmente aquilo funcione. É que nem uma vacina. Quando você recebe ela, para você ficar imune contra uma outra doença, você tem reações a essa vacina. Algumas pessoas têm reações adversas, né? Pessoas já ficam gripadas, tem pessoas que ficam bem, né, de certa forma, mas tem alguma reação no seu corpo. Mas o interessante é que você sempre passa por uma reação àquilo que você é exposto. Então, quando você é exposto a uma situação que exige paciência, você tem a oportunidade de treinar. Então, você tem a opção de: não quero ser paciente, vou tascar meu pavio curto lá e pronto. Que é justamente uma das frases que fala aqui. Da mesma forma, a paciência é desenvolvida em situações nas quais somos forçados a esperar, enfrentando a tentação de nos entregar à ira por causa do nosso pavio curto. Deus recorre à situação oposta a cada fruto para nos permitir escolher. Você não pode afirmar que é bom se jamais foi tentado a ser mal. Não pode dizer que é fiel se nunca foi tentado a ser infiel. Isso é
interessante, porque sempre quando nós estamos em uma situação de a gente quer ser fiel, a gente quer ser bom, a gente quer ter paciência, a gente é tentado a ser infiel, tentado a ser impaciente, tentado a ser mal. Você tem a opção de fazer tudo o contrário ao que você é chamado para ser. A tentação ela segue um processo de 4 etapas. Na primeira etapa, Satanás identifica um desejo dentro de você. Realize um desejo legítimo de maneira errada ou na hora errada. Essa seria uma das sugestões do inimigo, né? Cuidado com os atalhos, frequentemente são tentações. Gente, não existe caminho fácil. Não existe caminho fácil para você acessar nada. Se é um caminho fácil, se você entrou pelo caminho fácil e conseguiu, pode ter certeza que tem alguma coisa de errada nesse caminho. A segunda etapa é a dúvida. Satanás tenta fazer ele duvidar daquilo que Deus disse sobre o pecado. Será que é mesmo errado? Será que Deus realmente proibiu fazer isso? A terceira etapa é o engano. A gente sempre... nessa terceira etapa eu acho que é uma das mais comum, né? Que é a famosa meia-verdade. A gente tem que sempre colocar na nossa cabeça, sim, sim, não, não. Tudo que vier proveniente disso, não. Eu costumo falar o seguinte, faça uma pergunta para uma pessoa, se a pessoa tiver que explicar, primeiro, tem uma mentira bem ali no meio. Se ela for explicar primeiro, tem uma mentira. Se ela disser sim ou não, já tem uma verdade aí. Aí, se ela explicar depois, aí já é outros 500. Eu costumo analisar isso quando eu pergunto a opinião das pessoas com relação a alguma coisa que é sobre mim. Quando eu pergunto assim, olha, cara, você me acha chato? Se a resposta da pessoa for sim, show, Rogério, tu é chato por causa disso, 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 beleza. Se é não, Rogério, não acho você chato. No entanto, porém, contudo, entretanto, existem alguns pontos que você deveria... Agora, se a pessoa, Rogério, eu acredito que você deveria fazer isso, isso e isso, Rogério, não é que você seja chato. Se a resposta não for um sim imediato, gente, considere uma meia-verdade. É muito interessante que seja isso, sim, uma meia-verdade. Se você perguntar algo para alguém e a pessoa não te responder dessa forma, possivelmente é uma meia-verdade. Quarta etapa, a desobediência. O que começou como uma ideia nasce como uma conduta. Tiago nos alerta, as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Gente, a gente não é tentado por algo que a gente não quer. Eu vou até usar esse exemplo aqui, que já é superando a tentação, né? Que ele é um recuse ser intimidado. Existem situações em que eu vou usar o exemplo disso para ser algo bom, porque foi algo bom para mim. Em 2020 eu decidi parar de tomar Coca-Cola. Não quer dizer que de lá para cá eu não senti vontade de tomar Coca-Cola. Não quer dizer que isso é um pecado, é uma tentação. Mas eu simplesmente tinha feito o compromisso. E é muito interessante quando você faz isso, porque você consegue dominar sobre algo que você não dominava. Por exemplo, quando eu paro o celular por 3 dias ininterruptos, eu tô... Deixa eu só passar o barulho do carro aqui, gente. Quando eu paro de usar o celular por 3 dias ininterruptos, eu estou dizendo para mim que eu consigo controlar o celular. Eu consigo ter um compromisso de dizer assim, não, eu não vou usar o celular por 3 dias. Simples. Ah, mas tem muitas pessoas que precisam falar contigo. Mas, gente, independente se tem milhões de pessoas querendo falar comigo, o celular ele não me controla, ele não tem controle sobre mim. As pessoas vão achar uma forma de falar comigo. Elas podem mandar recado para outras, elas podem vir na minha casa, elas podem bater na porta da minha casa, elas podem saber onde o Rogério mora. Então, se as pessoas querem falar comigo, elas vão achar uma forma. Então, isso não é desculpa para dizer que eu não consigo largar o celular. Eu preciso do celular, preciso estar constante com o celular. Vai ter momentos em que a gente consegue fazer isso, e a gente consegue resolver milhões de problemas mesmo sem celular. Antigamente não tinha, por que agora a gente não pode ficar 1 dia ou 2 sem celular? Quando eu comecei a deixar de tomar Coca-Cola, nos primeiros momentos foi um pouco mais complicado.
porque eu vivia tomando Coca-Cola, tal e tudo mais. Depois de algum tempo, né, esse ano de 2025, as pessoas começaram a saber, Rogério, não toma Coca-Cola? Não, não tomo. E já teve situações com um amigo meu, que acho que de brincadeira, mas ele agora acho que se ele assistir esse vídeo ele vai entender o quanto isso é um pouquinho pesado. De vez em quando ele chegava assim, botava a Coca-Cola no copo perto de mim quando ele estava tomando e me oferecia. Eu olhava assim para ele e dava vontade de dizer assim, que nem Jesus falou para Pedro, arreda-te para trás de mim, Satanás. Porque, gente, a gente tem que tomar cuidado que a gente não seja a própria tentação do nosso irmão. Você oferecer justamente aquilo que o irmão está evitando é você ser um tentador. É você fazer o trabalho de Satanás. Porque já faz anos que eu não tomo Coca-Cola. Aí chega alguém e oferece. Depois que sabe que eu não tomo Coca-Cola, sabe que eu não tomo Coca-Cola e de brincadeira faz isso, corre um sério risco de você ser um agente do inimigo. Uma das coisas também que eu anotei aqui, que é interessante, eu gosto disso, o medo de às vezes que eu tinha de ser mal visto pelas pessoas me faziam tolerar coisas que eu deveria ignorar, rejeitar e manter longe de mim. Ou seja, se eu rejeitar aquilo, não, o Rogério rejeitando aquilo ali, ele é cafona, ele é brega, tal e tudo mais. Gente, eu me lembro hoje, né, existem algumas pessoas que eu deixei literalmente de falar, que eram pessoas maravilhosas, assim, eu poderia ter construído uma amizade com essas pessoas de uma forma muito interessante, mas eram pessoas que se eu continuasse convivendo, construindo uma amizade com essas pessoas, eu ia voltar para o mesmo lugar onde eu tinha saído, de tentação, do pecado, de fazer coisas que eu não deveria fazer antes, que eu estava fazendo como se fosse normal. E eu falei assim, cara, não, eu não vou por esse caminho. E eu simplesmente decidi, cara, eu não vou tentar fazer amizade com essas pessoas mais. Não porque as pessoas são ruins, não porque era uma conduta minha, porque ou eu faço amizade com ela ou eu vou para o inferno. Simples assim. E vou para o inferno, ou eu perco essa amizade, mas vou para o céu. E foi uma das coisas que eu tive que realmente fazer. Tive que abrir mão de amizades muito valiosas, muito interessantes, amizades que poderiam me ajudar em alguns momentos, mas eu entendi que era isso ou minha salvação. E eu tive que escolher. E até hoje, algumas dessas pessoas ficaram até chateadas comigo. Não, já nunca mais falou comigo, nunca mais mandou mensagem. Você simplesmente desapareceu e eu por algum tempo, eu simplesmente mantive isso. Eu tive que manter essa conduta, porque se eu mantesse a amizade, se eu voltasse a falar a amizade, e algumas vezes eu tive vontade de voltar a essa amizade, eu novamente voltaria a pecar, que era uma das coisas que eu não queria fazer mais, e eu sabia que eu tinha que fazer isso. Então, o meu medo de eu ser mal visto por essas pessoas, não, poxa, Rogério, é tão bacana, mas eu estaria pecando, eu estaria continuando. Então eu perdi literalmente amizades para que eu pudesse andar em santidade. Lutero afirmava, não podemos evitar que os pássaros voem sobre nossa cabeça, mas podemos evitar que façam ninhos. E é interessante que ele está falando nesse sentido bem que a tentação você não pode evitar, você pode evitar a sua reação com a tentação. A Bíblia fala tipo, podem se irar, mas vocês não podem pecar. Então eu posso sentir raiva, mas eu não posso ter uma reação com relação à raiva, eu posso fugir daquele momento. Muitas vezes, hoje já é algo que eu costumo falar que eu estou andando em vitória nesse assunto, é que quando eu sentia a vontade de pecar, às vezes eu não tinha um lugar para ir. Às vezes eu pegava a minha bicicleta e dava uma volta na cidade. Ou às vezes eu simplesmente botava meu tênis de caminhada e saía andando. Tá para onde? Não sei, só sei que eu vou sair de perto da tentação. E é interessante porque hoje eu sou muito aleatório quando eu vou visitar alguém. Eu estou bem que o padrão mais comum que eu tenho hoje é de visitar a casa da Cleide. Mas quando eu saio da casa da Cleide para ir para outro lugar, eu sempre tenho um plano de, beleza, vou sair da casa da Cleide ou vou para casa. Se nesse caminho de ir para casa eu for
eu senti vontade de ir na casa de um amigo, senti um impulso de ir na casa de uma pessoa, que é geralmente um amigo, aí eu falei assim, cara, eu vou dar um pulo lá. Aí eu vou nessa casa. Aí às vezes eu converso, tal. Geralmente eu tenho essa facilidade de fazer isso. Então, por conta do que eu tinha feito antes. Cara, tô aqui dentro de casa, tô com vontade de pecar. A tentação tá batendo na porta. O que eu faço? Saio, dou uma volta, deixo o celular em casa, me desconecto justamente para que eu não peque. Uma das coisas que foi um conselho que eu dei para um amigo no passado, eu falei, olha, deixem as telas fora do quarto. Como assim, Rogério? Você vai dormir, você vai deitar, deixa a tua tela, deixa o teu celular longe do teu quarto. Bota o despertador e deixa ele bem longe. Por quê? Porque quando tu acordar o despertador, ele vai te fazer levantar de manhã. Isso já é um benefício. Você vai ser obrigado a levantar para poder desligar o despertador, porque ele está longe do quarto. Mas quando você vai para o quarto e você não está com sono, você pega o celular, você fica lá. E nessa brincadeira de ficar rolando o feed, uma hora ou outra você já está caindo no poço de pecado, se sujando de lama. E esse é um dos cuidados que a gente deve ter. Só que tem um detalhe que é interessante, que é a gente deve considerar a tentação um elogio. Satanás não precisa tentar aqueles que já fazem a vontade dele, pois já lhe pertencem. Então, você só gente, eu acho interessante isso, porque você é tentado, quando você é tentado, você está se tornando um alvo do inimigo. Então, ele vai querer te derrubar de qualquer jeito. Então, quanto mais tu é tentado, então, cara, se sente elogiado, porque, eu estou buscando Deus, então estou sendo tentado. Então, sempre, quanto mais próximo de Deus você fica, mais Satanás se esforça para tentar. Quanto mais de Deus a gente está se aproximando, mais o inimigo vai tentar tirar a gente de lá. Ou seja, quanto mais tu estiver aproximando de Deus, ele vai tentar. Então, eu estou bem aqui, já não estou passando por nenhuma tentação, cara. Então, toma cuidado, porque talvez tu já esteja pecando e tu nem sabe. E reconheça seu padrão de tentação. Gente, isso aqui eu acho massa demais. Reconhecer seu padrão de tentação. Tem um episódio de uma série que eu amo muito, que é Como Eu Conheci Sua Mãe, uma das séries que eu já repeti muitas e muitas vezes, e agora eu vou voltar a assistir ela por conta do inglês, né, que eu quero aprender, em que tem um episódio que fala o seguinte, que o Ted, né, ele fala assim, minha avó sempre dizia, quando der 2 horas da manhã, vá dormir. Nada de bom acontece das 2 horas da manhã. É interessante isso, por quê? Porque quando eu assisti esse episódio pela primeira vez, eu já era tentado, muitas vezes, mas eu descobri um padrão nas minhas tentações. Quando chegava meia-noite, bem antigamente, bem lá no começo da minha fé, existe uma mensagem que eu chamo de mensagem diabólica, uma mensagem diabólica mesmo. De noite, tu tá lá no celular, chega uma mensagem ou no WhatsApp ou às vezes no Instagram, na época chegava no Instagram para mim também. Oi. Simples. Oi. Ou oi sumido. Tudo bem? E começava. É sempre a mensagem monossilábica. Já falei para algumas pessoas sobre isso. É interessante essas mensagens. Eu percebi esse padrão. Meia-noite. Aí depois de um tempo que eu conseguia entender esse padrão, eu falei, cara, isso aqui é um pecado purinho. Nas primeiras vezes eu caí, depois que eu me levantei, eu comecei a perceber esse padrão, cara, isso bem que é tentação. Então quando tinha um oi, aí eu me lembro que teve uma vez que eu falei assim, cara, eu tô um pouco cansado agora, mas eu vou descansar e amanhã eu mando mensagem para ti, tá bom? Pronto. Comecei a fugir dessa forma, de forma educada. Depois eu descobri que o padrão da tentação tinha mudado de horário, já não era mais meia-noite, que era um horário que eu dormia mais tarde. O horário da tentação já era 11 horas ou 10 horas. Então 10 horas para 11 horas que eu estava ali, já um pouquinho sonolento, chegava um oi, boa noite, simples. Aí depois eu comecei a perceber, falei, cara, isso aqui é de novo. Aí eu, tá bom, comecei a fugir de novo. Aí eu me lembrei que teve uma vez que foi muito mais cedo.
Eu não sei porquê. Geralmente a mensagem monossilábica. Aí chegava 9 horas. Oi. Aí eu entendi. Vem aqui. Então, hoje eu entendo que existem horários perigosos, horários extremamente perigosos para um cristão estar na internet. Meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, madrugada na internet. Gente, se tem uma pessoa acordada nesses horários, ela deve estar orando, ela tem que estar orando. Se essa pessoa está acordada e está na internet, gente, é certeza que essa pessoa vai ser atraída pela tentação pura. Eu acredito que os mais velhos vão ouvir isso e vão entender. Existia uma sessão de filmes que acontecia na madrugada. E não eram sessões leves de filmes, eram sessões bem estranhas, né? Tinha muita apelação e tal, e o pessoal já vai entender o porquê que eu estou falando isso. Isso aconteceu de madrugada. Você não vai assistir, por exemplo, Teletubbies de madrugada. Você não vai assistir Backyard Girls de madrugada. Não, você ia assistir filmes que não eram interessantes. E vocês depois já estavam consumindo coisas além disso, de madrugada. Então, eu sempre imagino que à noite, principalmente bem elevado, bem mais tarde, corre o risco de você ser tentado. Então, é interessante você reconhecer esse tipo de padrão, reconhecer as coisas que podem ser tentações para você. E é interessante que você tem que fazer perguntas que até o livro ele orienta. Quando eu sou mais tentado? Em que dia da semana eu sou mais tentado? A que hora do dia? Em que lugar eu sou mais tentado? No trabalho, em casa, no carro do vizinho, num bar, no aeroporto, no hotel fora da cidade? Quem está comigo nesses momentos que eu sou tentado? Amigos, colegas de trabalho, uma multidão de estranhos? Sou mais tentado quando eu estou só? Como normalmente eu estou me sentindo quando eu estou tentado? Deprimido, cansado, solitário, entediado, sob pressão, talvez quando eu estou magoado, zangado ou preocupado, ou ainda após um grande sucesso ou um momento de enlevo espiritual. Essa parte aqui eu não entendi do enlevo, mas depois eu pesquiso para entender. Mas essas instruções que ele vai dar bem aqui é justamente isso. Cara, que hora eu sou mais tentado? Se quando eu estou sozinho, quando eu estou com alguém, quando eu estou na casa de um amigo ou de uma amiga, de um familiar ou de outra pessoa. Qual é a tentação que mais eu caio? Qual é a coisa que mais meus olhos são atraídos? Qual é a coisa que quando eu caí da primeira vez, eu demorei tanto para me libertar? Geralmente, como eu estou me sentindo nesses momentos em que eu sou tentado? Então, tudo isso, você pode até anotar, é interessante anotar. Tem uma lista, né? Ó, cara, tal horário, tal lugar assim, então, beleza. Então eu comecei a entender que existe esse tipo de padrões. Hoje eu entendo que existe um tipo de padrão que eu não posso vacilar com ele. Por exemplo, se eu tiver aqui, por algum motivo, eu fiquei tarde na noite na internet e eu ver uma mensagem de um oi, eu já sei que é o Satanás purinho ali. E claro que ele não vai usar essa estratégia, porque ele já sabe que é. Mas se ele usar é porque com certeza eu estou vacilando em alguma outra área. Então a gente sempre tem que estar vigilante e a gente tem que orar nesse sentido, que é onde a gente vai chegar num outro ponto aqui. Mas, gente, eu sou uma pessoa que eu costumo ser muito observadora. Muito, mas muito observadora mesmo. E eu, às vezes, não presto atenção em muita coisa. Mas eu acredito que o Espírito Santo, ele ajuda muito a observar coisas que eu não observaria normalmente. Eu estou bem aqui e, de repente, eu penso uma coisa assim, cara, não faz sentido isso bem aqui. Tem algumas pessoas que já experimentaram isso pra mim, né? Eu vou contar uma história aqui por alto, né? Até de uma amiga que ela costuma assistir meus vídeos, vou até falar isso pra ela. Eu falei, teve uma reunião, né, que a gente foi, né? E nessa reunião tinha uma pessoa. E eu tinha esquecido disso, né? Eu tinha observado essa pessoa nesse dia, nessa reunião, eu tinha esquecido disso. E minha amiga, ela falou assim, Rogério, uma pessoa, ela mandou um vídeo assim, assim, assado. Eu falei, cara, entendi. No vídeo assim, assado. Eu falei, tá bom. Aí eu fiquei pensando, cara, mas essa pessoa ela não gosta disso. Eu não vejo ela consumindo essas coisas. Eu conheço ela um pouco, eu não vejo ela consumindo. Não faz sentido ela te mandar essas coisas.
Aí eu fui olhar, quando foi que ela te mandou? E fui analisar, né, tal. Aí tinha a data lá específica de quando ela me mandou. Aí eu falei assim, tá, beleza. Aí eu juntei um dia da reunião que a gente teve, que a gente viu essa pessoa com outras coisas, ah, tá, faz sentido. Agora faz sentido, por que essa pessoa te mandou mensagem? Por que ela te mandou esse vídeo e tal? E eu fiquei assim, entendi agora, faz muito sentido agora. Mas não é comum, tem alguma coisa a mais aí. Aí eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, na próxima vez que essa pessoa falar contigo, que de fato ela vai falar contigo, ela vai comentar sobre algo relacionado a isso, isso e isso. Eu não sei de onde eu tive essas impressões, mas eu sempre falo que o Espírito Santo ele é muito criativo comigo. E ela falou assim, tá bom. Porque ela não tinha observado por essa ótica, mas eu tinha observado por essa ótica. Eu falei assim, olha, cuidado que essa pessoa vai falar sobre isso, isso e isso. Então toma cuidado para tu não reagir, porque agora tu já sabe. Beleza. Aí a pessoa falou assim, não, olha, já aconteceu justamente como tu falou, tá acontecendo isso. Eu disse, pois é. Então, hoje eu consigo observar as coisas com muito cuidado, porque às vezes a gente consegue observar as pessoas, a gente consegue notar situações de pessoas. Teve uma outra amiga que eu bati o olho e falei assim, cara, tem alguma coisa de errado com essa pessoa bem aqui. Eu não sabia explicar o que era, mas tinha. Depois de alguns dias conversando, interagindo, convivendo, eu percebi, é isso bem aqui que é o problema. É essa situação bem aqui que é o problema. Entendi. Então, por causa disso, essa pessoa age dessa forma, dessa forma. Entendi. Só que a pessoa estava mascarando, entendi? E eu fiquei observando. Então, isso serve para você observar as pessoas, mas também serve para você observar a sua própria vida. Cara, em que momento do dia eu faço isso? Quais são as coisas que me irritam? Eu tenho uma lista de coisas que me irritam. Eu tenho lista de coisas que eu observo. Cara, isso bem aqui vai me irritar. Eu tenho duas opções. Ficar lá suportando aquela irritação ou sair. Eu aconselho sempre você, saia. Se você não sabe lidar com aquele negócio ali, se você não tem maturidade para lidar, eu no máximo fique 5 segundos. Se você percebe que você vai ser uma pessoa de pavio curto, que vai agir por impulso, sai de perto. Isso você consegue perceber nos primeiros segundos em que está acontecendo algo. Você tem a opção de magoar aquela pessoa por você sair do ambiente, ou você tem a opção de magoar aquela pessoa pela atitude que você vai tomar. E é melhor que você magoe a pessoa por você sair do ambiente, das costas, literalmente. Gente, muitas vezes pode parecer errado, muito errado. Mas às vezes é melhor você fugir. Sempre fuja. Sempre fuja quando se tratar de tentação, daquilo que vai mexer com as suas emoções, que você pode agir de forma errada. Tome cuidado. Mas sempre tenha a certeza do ciente. Você precisa voltar para resolver aquele assunto. Não só fuja, mas depois que passou tudo, clamou ao Senhor, que é o que a gente vai falar agora nesse ponto, você volta e resolve aquele assunto. E aqui tem o nosso último conselho com relação a isso. Peça a ajuda de Deus. O céu tem uma linha direta de 24 horas para emergências. Gente, existe o seguinte, a gente tem que entender que Deus tem a parte dele e nós temos a nossa parte. Existem situações em que você vai estar num lugar onde você não vai poder sair, mas sempre você tem a opção de sair. Sempre vai ter a opção de sair para algum lugar. Sempre vai ter a opção de você fugir. Você pode não fugir se você não quiser, porque você está com vontade de pecar. Então, você já está com vontade de pecar. E isso é normal você sentir a vontade. Você pecar já vai ser um outro problema. Então, o que eu aconselho você a fazer? Senhor, me ajuda, me dê forças para eu sair daqui agora. Peça licença, saia. Estou falando por mim, hoje é muito mais fácil porque Jesus já me libertou, já me deu esse crescimento, essa maturidade de sempre estar tentando fugir. Então, é o seguinte, se eu vou perder tudo, então é melhor fugir para que eu não perca mais do que eu já perdi. Então, o que eu faço? Deus me dá forças, me guia, me orienta, me dê sabedoria e tal e tudo mais. Eu levanto, estou lá, eu saio. Gente, dá licença aqui, eu só vou ali rapidinho. Não, eu já vou voltar, só. Aí eu vou lá, fico às vezes olhando pro templo, olhando pro nada. Fico lá, orando com o Senhor. Obrigado, Senhor, te amo, tal. E eu costumo fazer essas coisas, porque
é muito bom quando a gente começa a entender que existe um padrão, que a gente observa uma coisa, que isso pode denigrir nossa imagem, que a gente pode falhar nisso. Nós já pecamos todos os dias, gente. Nós pecamos em pensamento constantemente. E a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não cair. Uma das frases que eu acho interessante que a Bíblia ela menciona, não lembro a referência, mas você pode pesquisar depois, você que está de pé, cuide para que não caia. Eu acho que é dessa forma que fala. Mas tome muito cuidado para que você não caia. Gente, existem pessoas muito maiores que a gente que já caíram, que já vacilaram. Pessoas que nós considerávamos muito mais crentes, muito mais cristãos, já caíram. E eu não estou falando isso. E aí, quando eu olho para essas situações, para esses escândalos que a gente vê, eu digo, cara, eu sou pequeno ainda. Se os grandes, né, e a gente até usa uma frase que eu não sei de qual livro, de qual citação, se os poderosos caíram, quem somos nós para a gente achar que vai ser o bombom da parada que não vai cair? A gente tem que andar com humildade e sempre fugir ao máximo da tentação. Deus orienta a gente a fugir da tentação e repreender o inimigo, enfrentar o inimigo. Ele não diz o contrário. Foge do inimigo e enfrenta a tentação. Ele diz para a gente fugir da tentação. E é interessante que a gente faz o contrário. Quando aparece um espírito maligno, a gente foge com medo. Mas quando aparece a tentação, eu consigo, eu vou lá, eu sou o cara. E a gente cai. Então a gente tem que entender que Deus orienta, foge da tentação e enfrenta o inimigo. E eu finalizo hoje com esse dia de devocional. Gente, muito obrigado por vocês estarem até aqui, por você continuar comigo. Terão mais vídeos mais bem editados, mais bem elaborados. Esses são os meus primeiros vídeos. Foram vídeos para criar um hábito mesmo de edição. E até o próximo vídeo. Tchau!